Bom dia a todos, bom dia a todas, irmãos e irmãs. A ressurreição ela é um evento sagrado da Igreja Cristã. Um momento do ápice, onde nós, com coragem, confessamos nas diversas confissões de fé da Igreja Cristã que Ele ressuscitou, que Ele não está morto. E essa é a razão da nossa fé. O sermão de hoje, ele é baseado no texto desse Evangelho de João que acabamos de ler. Ele é baseado no profeta Jeremias, no capítulo 31, de 1 a 6. O profeta Jeremias profetiza, antes de terminar o exílio, de que Deus reconstruiria Israel e constituiria novamente o seu povo. O Salmo 118, os versículos que nós lemos aqui, mas o principal deles é o dia que o Senhor nos fez. E a palavra da Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz que vocês devem, ou nós devemos, buscar as coisas do alto. Eu estou lembrando em frases, os textos da Bíblia, mas a posteriori vocês podem estudar esse texto, que ele tem toda a relação com o evento da ressurreição e com o tema desse sermão que diz: quando Deus age e nós não percebemos. A fé cristã não repousa em imaginações humanas, nem em sentimentos passageiros, mas naquilo que Deus fez na história. E entre todas as suas obras, nenhuma é mais decisiva do que esta. E ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Se isso é verdadeiro, como afirmamos, que diremos então se continuamos a viver como se nada disso tivesse acontecido? Não é isso negar, na prática, aquilo que confessamos com os lábios? Quando Deus age, ou quando Deus age e nós não percebemos. Não é esse o nosso erro constante que, embora confessemos a fé, continuemos a julgar a realidade segundo os mesmos critérios de antes, como se a morte ainda tivesse domínio, como se a história estivesse encerrada, como se Deus ainda não tivesse agido? Que diremos então? Que Deus não vê? Que Deus não age? Não é isso murmuração contra a sua soberania? Vivemos em um tempo em que abundam palavras, opiniões e informações, mas falta discernimento para reconhecer o que é verdadeiro. E não é também sinal da nossa condição que preferimos confiar em nossas próprias percepções, enquanto forças maiores moldam a vida humana e moldam as condições desse mundo, produzindo desigualdades e tomam vidas invisíveis e tornam vidas invisíveis. E ainda assim insistimos em interpretar tudo apenas a partir daquilo que nós sentimos. É justamente aqui que o Evangelho se impõe, não como opinião, mas como verdade. Consideremos, pois, o relato de João no capítulo 20, de 1 a 18. Como tudo começa? Tudo começa com um fato. O fato é, o túmulo está vazio. Ora, que diremos diante disso?
Não é verdade que a nossa natureza se apressa em explicar segundo aquilo que conhece, como fez Maria Madalena, supondo que alguém havia levado o corpo? E não é esse o vício que nos acompanha sempre, de reduzir a obra de Deus à medida do nosso entendimento? Maria Madalena vê, mas interpreta mal. Os discípulos veem, mas não compreendem. E não nos ensina isso que ver não é o mesmo que entender? E não é isso que nos acontece ainda hoje, quando temos diante de nós sinais suficientes da ação de Deus, mas permanecemos incapazes de reconhecê-lo? E mais ainda, Maria encontra o próprio Cristo e o texto diz que ela não o reconhece. O que diremos diante disso? Não é isto prova suficiente de que a realidade pode estar diante de nós e ainda assim permanecer oculta aos nossos olhos? Até que o Senhor a chama pelo nome. Maria! E então ela reconhece. Mas atentemos, com cuidado. Não foi a realidade que mudou, pois Cristo já havia ressuscitado. Foi a compreensão dela que foi corrigida. Então, o que diremos nós diante disso? Esperamos que Deus mude a realidade para crermos ou aceitamos que somos nós que precisamos ser corrigidos? Não é orgulho querer que Deus se ajuste ao nosso entendimento? Não é orgulho? E consideremos ainda, a ressurreição não é ideia nem consolo apenas interior. O túmulo vazio testemunha que é realidade, que atinge o corpo, a vida e atinge a história. Se assim for, como ousaremos reduzi-lo ou reduzir o evento da ressurreição a um sentimento? Vamos ver os demais textos da Escritura. Jeremias, no capítulo 31. Deus fala a um povo destruído e diz: ainda te edificarei. Ora, o que nós diremos sobre isso? Não é isso anunciar a vida onde tudo parecia morto? E não vemos aqui o que Deus inicia a restauração antes de que ela seja visível? O Salmo 118, que nós acabamos de ler na nossa liturgia, diz que a pedra rejeitada se torna fundamento. Não é isso uma inversão completa da lógica humana? E não se cumpre isso em Cristo, que foi rejeitado, mas agora é o nosso Senhor? Lá em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 4, somos chamados aqui a buscar as coisas do alto. E o que significa buscar as coisas do alto? Fugir da realidade? De modo nenhum. Significa julgar a partir daquilo que Deus já inaugurou. Mas vamos voltar a uma experiência da vida concreta. Eu me recordo que em um domingo de Páscoa como esse, em 1991, em uma comunidade que chamava Chico Mendes, ela fica na região continental de Florianópolis. Eu fui chamado naquela manhã de Páscoa, não como observador distante, mas como pastor, para realizar um ofício fúnebre em um lugar onde as famílias viviam marginalizadas, ou seja, à margem da cidade de Florianópolis. Isso não era por escolha, mas por necessidade. Essas famílias eram marcadas por processos de exclusão
que tornavam a sobrevivência uma urgência diária. E muitas vezes substituíam aquilo que deveria ser a dignidade da vida. E ali, naquele dia, eu me vi diante da morte de uma criança. Alexandre era o nome dele. Tinha 4 anos de idade. Ele havia saído de madrugada para buscar alimento, porque a fome, meus irmãos e minhas irmãs, não espera. 4 anos. Tinha saído de madrugada para fazer catação de alimento. E enquanto catava os restos de alimento atrás de um caminhão, ele não foi visto pelo motorista. E o veículo, ao dar ré, interrompeu a sua vida. Eu confesso que naquele momento não se tratava apenas de anunciar uma palavra, mas de enfrentar uma realidade que parecia resistir a qualquer explicação fácil. Pois ali não havia teoria, mas havia uma dor concreta. Ali não havia uma abstração, mas uma vida interrompida aos 4 anos, mesmo antes de começar plenamente. E nós, o que nós devemos dizer diante disso? Diremos que é apenas um acidente? Ou reconhecemos que há uma realidade mais profunda em que vidas se tornam invisíveis e estruturas que produzem morte? E se olharmos apenas com os olhos imediatos, não vemos apenas a injustiça e a ausência de sentido? Mas o Evangelho não nos permite parar por aí. Não nos permite parar por aí. Se Cristo ressuscitou, então a morte não tem a última palavra. Se Cristo ressuscitou, então, reverendo Levi, então a realidade não está encerrada. Se Cristo ressuscitou, reverendo Daniel, então nenhuma vida pode ser reduzida ao seu fim. Mas que diremos de então, quando a dor permanece? Diremos, Deus falhou? Não é isto incredulidade? Ou diremos que ainda não vemos tudo aquilo que Deus prometeu? Pois é necessário compreender isso. A obra começou, mas não se completou. A ressurreição inaugurou uma nova realidade, mas não eliminou imediatamente todas as contradições da história. E não seria enganoso nosso exigir que tudo já estivesse resolvido. Antes devemos reconhecer que vivemos entre o que já foi inaugurado e que ainda será plenamente revelado. E então, o que faremos nós? Permanecermos inertes, imóveis, dizendo que nada mudou? Ou viveremos como quem reconhece que Deus já agiu? Porque se Cristo ressuscitou, não podemos viver como se a morte ainda governasse. Não podemos aceitar como normal aquilo que destrói a vida. Não podemos aceitar. Não podemos permanecer indiferentes. Devemos resistir ao que desumaniza. Devemos afirmar a dignidade aonde ela é negada. Devemos sustentar a vida aonde ela é ameaçada. E se não o fizermos, não estaremos nós rejeitando a própria realidade que Deus estabeleceu? Mas, ao mesmo tempo, não nos precipitemos como se tudo dependesse de nós. Não é também erro querer apressar o tempo de Deus?
Não é impaciência exigir que a plenitude venha ao nosso ritmo. Aprendamos, pois, a agir sem desespero e esperar sem desistir. Porque a nossa esperança não está em nós, nem em nossas forças, mas está naquele que venceu a morte. Está naquele que venceu a morte. É Cristo quem fundamenta a nossa esperança. É Cristo quem sustenta a nossa ação. É Cristo quem garante que a história não está perdida. Sem Ele, nossa ação se tornaria desespero. Sem Ele, nossa espera se tornaria o quê? Resignação. Mas porque Ele ressuscitou, podemos agir e podemos esperar. Podemos resistir e podemos perseverar. Podemos sustentar a vida mesmo quando tudo permanece frágil. E assim, retomando aquela manhã, naquela comunidade, aquele funeral, aquela criança, mesmo diante da dor, não negamos o sofrimento, mas também não aceitamos isso como sendo definitivo. E afirmamos, não por sentimento, mas por fé, naquele que venceu a morte. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Que Deus nos abençoe.